Às vezes a gente passa por algumas situações na vida que nos fazem questionar, assim, por que eu tô passando por isso, qual o sentido e tudo. Só que, mesmo nessas situações difíceis e complicadas, Deus quer ensinar algo para nós. É principalmente nelas que Deus quer ensinar algo para nós. A nossa conversa de hoje é sobre parar de implorar a atenção. Todos nós queremos receber atenção, isso não é errado. É importante também às vezes. Só que o problema é quando isso se torna de uma forma... Isso fica de uma forma excessiva, essa necessidade que consome os nossos dias e a gente deixa de fazer outras coisas, deixa de focar em outras coisas porque vive em função disso, de querer a atenção só pra si, sabe? E aí, eu vou contextualizar, vou dar um exemplo aqui de uma situação muito comum que se você já não passou, eu espero que não passe um dia, mas acho que quase todo mundo aqui já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou. É tipo assim, existe o rapaz e existe a mocinha. Os dois começaram a conversar, o rapaz tomou a primeira iniciativa, mandou mensagem, queria conhecer ela, foi puxando assunto, e aí a mocinha foi conversando e tudo. E aí, no início, o rapaz parece demonstrar interesse pela mocinha. Ele não disse nada ainda, mas ele demonstra interesse, é mais intencional e tudo, puxa assunto todo dia, conversa todo dia, e enfim. E a mocinha começa a desenvolver sentimentos pelo rapaz, porque é mais do que normal isso ocorrer. E os dois parecem estar muito envolvidos, a mocinha já assim, feliz da vida, porque acha que encontrou o amor da sua vida e tudo. Só que chega um momento que o rapaz começa a reduzir a conversa, ou começa a, tipo, sumir um pouco, ou tratar ela de forma diferente, no sentido de tá meio que parando mais, ou começa a deixar ela em dúvida realmente do que ele sente, fica aquele negócio, uma hora tá fofo, outra hora tá chato, e aí isso confunde muito e tudo. Só que a mocinha fica tentando justificar. Não, mas é porque ele deve estar cansado. Não, mas é porque ele tá ocupado. Não, ele tá trabalhando e tudo, mas ele gosta de mim e tudo. E aí, chega um momento que a mocinha começa a ficar naquela necessidade de querer a atenção dele, porque ela já tá envolvida a certo ponto, que fica querendo a atenção dele e tudo. E, tipo assim, ele não tá mais dando atenção, sabe por quê? Não é porque ele tá ocupado, não é porque ele tá trabalhando muito, não é porque ele tá com muita coisa na cabeça, tá triste, sei lá o quê. É simplesmente porque ele perdeu o interesse. E aí, a mocinha fica naquela de tipo... Ai, meu Deus, ele tem que me dar atenção. Meu Deus, por que ele não tá me dando atenção? E fica tentando chamar a atenção dele de outras formas. E fica naquele ciclo vicioso que é tipo... Ela tenta chamar a atenção, ele vem um pouco, se aproxima um pouco, e ela fica naquela alegria por causa das migalhas. E depois ele se afasta um pouco, ele pisa na bola alguma vez, ele dá um bolo nela às vezes. E aí, a mocinha fica naquele ciclo e fica nisso, e isso fica desgaste emocional e tudo. Tá, este é o exemplo que eu quero dar. Só que isso de querer chamar atenção não é só apenas para relacionamentos amorosos, tá? A gente fica, às vezes, querendo chamar atenção de amizade, fica tentando chamar demais a atenção do chefe, dos pais, de outros parentes e tudo. E, assim, é muito perigoso e a gente tem que ter cuidado, porque todos nós estamos suscetíveis a este tipo de comportamento, sabe? A gente, às vezes, aceita migalhas porque fica focando em uma pessoa em específico e esquece que existe outros tipos de pessoas, outras pessoas que realmente querem estar conosco. Então a gente fica assim idealizando só uma pessoa em específico, coloca ela em um pedestal e às vezes ela nem é tudo isso e fica querendo atenção e sabe que não é recíproco, mas fica naquela ilusão e fica só perdendo tempo, gente. Se tem uma coisa que me irrita é perder tempo. Posso ser um pouco utilitarista com esse pensamento? Talvez eu esteja sendo, né? Só que eu detesto perder tempo. E perder tempo com pessoas, assim, que não vão agregar tanta coisa assim pra você, no sentido de valores, não vão agregar positivamente também na sua vida, é muito complicado. Isso aqui não é falando que você tem que ser uma pessoa interesseira a ponto de só ser legal com alguém se a pessoa for legal com você. A gente já conversou disso em outro vídeo e a gente tem que saber diferenciar. Mas o que eu tô falando aqui é sobre você parar de querer migalhas, de querer atenção de pessoas que estão nem aí pra você. Ninguém é obrigado a dar atenção pra gente. Primeiro a gente tem que se colocar assim, entender assim. Ninguém é obrigado a nos dar atenção.
E às vezes a gente cria expectativas com relação a outras pessoas que, tipo, não vão ser supridas, porque as pessoas não têm a obrigação de suprir as nossas expectativas. Assim como a gente também não tem essa obrigação de ficar todo o tempo suprindo as expectativas emocionais dos outros, sabe? Então, assim, gente, vamos entender como avaliar, como analisar realmente se a gente tá vivendo dessa forma. É muito horrível você viver assim, em função de querer agradar demais os outros e esquecer da sua identidade. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente evita esse tipo de comportamento? Buscando a Deus, entendendo quem nós somos nele, entendendo a nossa identidade nele. Tem aquele louvor que a tradução é: eu sou quem dizes que eu sou. Então, nós temos que entender quem nós somos em Deus. E a partir deste entendimento, tendo noção da nossa identidade firmada no Senhor, a gente vai começando a assumir certos tipos de comportamentos mais maduros e iremos saber como diferenciar os tipos de pessoas que a gente tem que ter na nossa vida. Saber quais são as pessoas que realmente querem estar conosco. Você não precisa, você não deve ficar implorando para a pessoa entrar na sua vida. Se ela não entrou até agora, se ela não tá até agora com você, é porque ela não quer. Vamos ter esse entendimento, porque tendo este pensamento, a gente consegue evitar muitos desgastes emocionais, muitas ansiedades, muitos estresses e tristezas. Tem um termo que o pessoal da economia utiliza e das relações internacionais também. No geral, esse é um termo político, que é em francês. Eu acho ele muito chique. Conheci ele no início da minha faculdade e aí foi muito interessante, porque é assim, vou colocar aqui no vídeo também, que eu espero que a minha pronúncia esteja correta, que se chama assim: laissez-faire, laissez-passer. Laissez-passer. Gente, estou tão francesa. Mas aqui o significado mesmo dele, teórico, é assim: é uma expressão usada para indicar uma política de despreocupação ou a não interferência do Estado em determinadas atividades econômicas dos cidadãos. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o tema do vídeo de não implorar atenção e tudo? Porque o significado mesmo dessa expressão, a tradução na íntegra, é deixar e fazer, deixar e passar. E aí, quando a gente traz essa parte, principalmente o laissez-passer, deixe passar, deixar passar, a gente entende que tem que deixar ir. Tem coisas que nós temos que deixar ir. E aí, às vezes a gente fica tão preso em umas situações, umas coisinhas bobas, sendo que existe todo um universo de possibilidades na nossa vida, de grandiosidades que Deus quer fazer em nós, na nossa vida, e a gente fica aqui parada, estagnada, só focando em uma situaçãozinha, só focando naquela pessoa que tá nem aí pra gente, e fica nesse ciclo emocional doentio e tudo. Então, laissez-passer, deixa passar, deixa ir. É importante também. Para de implorar atenção, deixa ir. Se a pessoa até agora não te deu bola, é porque ela não quer. E tá tudo bem. Bola pra frente, vida que segue, deixa passar. Às vezes a gente fica esperando algo novo na nossa vida, mas a gente ainda fica preso demais às coisas do passado, preso demais a migalhinhas. Pare de querer receber migalhas, pare de aceitar somente migalhas. Jesus morreu na cruz por você. Ele não deu só um colar para você, ele não deu só um ouro, alguma joia, um diamante. Ele deu a vida por você. Então por que você tá aceitando migalhas? Por que você tá tipo, ai, ele reagiu ao meu story, por exemplo. Ai, ele mandou palminhas, ele mandou um coração. Ah, ele disse que me acha legal. Ah, ele me mandou uma figurinha, me mandou um oi. Ou ela, né, também, assim, pro outro lado. Porque homens e mulheres fazem isso, tá, gente? Aqui neste canal nós não vamos demonizar os homens. Aqui não odiamos homens também, tá? É só que, tipo, eu vou falando pra vocês de uma forma mais, assim, vulnerável e tudo. Só que é importante frisar que homens e mulheres podem ter este tipo de comportamento. Enfim, voltando, para de querer aceitar só essas migalhinhas. Jesus morreu na cruz por você, ele te ama profundamente. A maior prova de amor da história foi ali na cruz, ele entregando a vida dele por nós. Então aí é muito frustrante. Eu imagino Jesus vendo assim, meu Deus, eu morri por ele, e aí ele tá se humilhando dessa forma, ele tá implorando a atenção dos outros, das outras pessoas que também são pecadores,
e tá colocando as pessoas em um pedestal. E aí entra a parte também, às vezes, da idolatria, porque a gente idolatra pessoas, coloca elas em um pedestal e elas nem são tudo isso. São só... Não é como diz uma youtuber que eu gosto muito, a Vika, ela disse, às vezes você acha que é aquele sorvete, aquele gelato maravilhoso, gelato da Borelli de pistache, que é meu favorito. E aí, quando você abre a tampa, achando que é um sorvete delicioso, é só um feijão. Então, gente, não dá, sabe? Para de implorar atenção, para de ser aquele termo que o pessoal de fora usa, que é people pleaser, de querer agradar demais as pessoas, querer agradar demais achando que as pessoas vão vir pra você se você ficar agradando, e não é bem assim. Então, deixa passar, laissez passer, vai viver, vai agradar a Deus, busque amar o seu Criador, busque agradar o seu Criador. Somente nele que a gente tem plena satisfação. Ele não vai nos decepcionar, ele não vai sumir, ele não vai dar o ghost, ele não vai marcar com você de se encontrar e depois sumir, não aparecer. Ele não vai fazer isso, ele não vai te deixar no vácuo, ele não vai quebrar seu coração. Pelo contrário, ele tá aqui para poder te resgatar, para poder te abraçar e te dizer que vai ficar tudo bem. Mas você precisa ter uma vida de intimidade com Ele, um relacionamento profundo com o Senhor. Ele não nos decepciona, Ele nos ama. Então a gente tem que focar nossa atenção nele, não nas outras pessoas. Busque viver uma vida que agrade ao Senhor. Tenha pleno contentamento nele e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos serão acrescentadas. Então é esta a conversa de hoje. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos orientar como a gente tem que agir. Se você acha que tá numa situação assim, de que tá se humilhando demais e que não tá vendo assim aquele retorno, tá vendo que não é algo recíproco, já é hora de parar. Tá na hora de parar, porque Deus tem outras coisas pra você. Deus quer te usar em outras coisas e você não pode ficar parado assim em coisinhas pequenas que vão só dificultar a sua caminhada. Deixa aí. Busque ser feliz no Senhor. A plenitude da alegria, a satisfação, o contentamento está nele. Então é isso, gente. Nossa conversa desta semana. Que o Senhor abençoe vocês. Vamos crescer cada vez mais em graça e conhecimento no Senhor. É isso. Tchau.